Boa noite, Maldonado. Boa noite, Cleiton. Primeiro para o Maldonado, seu time foi muito diferente no segundo tempo. A gente percebeu que com as suas mudanças o time ficou bem aberto, bem espetado, procurou a jogada de gol e uma delas até o gol foi feito por uma das suas mudanças. Eu queria que você falasse da diferença do Bragantino do primeiro para o segundo tempo. E o técnico, Cleiton, o técnico do Vélez acabou de falar que você foi o melhor em campo, na opinião dele, que se não fosse você, o time dele teria saído com a vitória. Você concorda? Você acha que você foi fundamental para esse ponto tão importante do Bragantino? Boa noite. Na verdade, a gente fez 2 tempos muito diferentes, né? O primeiro tempo nosso, a gente estava praticamente sendo anulado pelo Vélez, né? A gente não conseguiu colocar o nosso jogo, que a gente sempre faz, né? De muita movimentação, de fazer um jogo mais inteligente com os movimentos do adversário. E realmente a gente errou demais também, erramos passe, erramos na nossa saída, e a gente não conseguia encontrar esse controle do jogo, né? E isso acabou que a gente acabou sofrendo demais no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente melhorou com as trocas, a gente teve a gente foi um pouco mais intenso, já mostrando o que era sempre a nossa cara. Conseguimos fazer umas boas jogadas ali no segundo tempo. Com a entrada do Arthur também, ele produz um volume melhor pelo lado direito, né? E eu acho que a gente foi favorecido com esse gol quase no final, né? Mas em termos gerais, a gente hoje realmente o nosso desempenho foi muito abaixo daquilo que a gente sempre mostra em cada jogo, né? Boa noite. Eu fico feliz, né, que o treinador do Vélez tem essa visão, e realmente hoje foi um jogo que eu fui mais exigido, e feliz também pelas defesas, né, por ter ajudado a equipe, e a gente lutou até o final, com as substituições a gente melhorou no segundo tempo, e eu ainda estava na esperança de conseguir a virada no final do jogo, mas a gente precisa aprender mais com esse tipo de jogo, porque é Libertadores, é um jogo truncado, mais forte no corpo, e a gente é acostumado a jogar o brasileiro, Copa do Brasil, estadual, e é totalmente fora da nossa realidade, né? Então a gente aprendeu no passado com a Sul-Americana, mas esse ano a Libertadores é mais forte ainda. Boa noite, Maldonado. Boa noite, Cleiton. Primeiro para você, depois para o Cleiton. Eberson Martins, Rádio 102 FM. Maldonado, você acha que as dificuldades que o time teve, por exemplo, no primeiro tempo, elas se deram porque o time buscou um jogo que não é a característica do Bragantino, um jogo de contato? O Ramírez foi advertido pelo árbitro logo no comecinho, o Elinho tomou um cartão amarelo e uma falta mais contundente no lado. Você acredita que esse jogo que o Bragantino buscou no primeiro tempo, que não é o jogo que a gente está acostumado a ver, pode ter criado as dificuldades? E eu queria te perguntar, Cleiton, sobre o que houve no final ali, aquela confusão, jogadores do Vélez indo para cima de vocês, se você puder falar para a gente. Na verdade, no primeiro tempo, que ficou mais nítido ainda, a gente meio que entrou muito no jogo que eles queriam colocar para nós, né? E aquele jogo mais forte, mais de contato, a gente acabou muitas vezes revidando essas faltas, né? Que teve alguns, no caso do Elinho, do outro, e a gente nunca se encontrou durante o jogo, nesse primeiro tempo. Então, até porque a marcação do time do Vélez é uma marcação praticamente individual, né? Homem com homem, e a gente estava demorando muito a poder achar o nosso homem livre, né? Quando a gente estava fazendo a saída de trás. E isso dificultou muito o nosso andamento no jogo. O jogo ficou muito travado, né? E o Vélez aproveitou muitas vezes os espaços que a gente ficou deixando ali, e aí isso provocou um desajuste nesse primeiro tempo. No segundo tempo, a gente conseguiu ainda controlar melhor, mas mesmo assim a gente não teve essa lucidez, esse desempenho que a gente vem fazendo praticamente a cada jogo. Bom, como eu te falei também, a Libertadores é um jogo mais de força, e eles buscaram o jogo inteiro assim, a gente até acabou, né, caindo no jogo deles no primeiro tempo, aí no segundo a gente mudou.
E quando o cara lançou a bola, eu já sabia, eu estava inteiro na bola e já fui preparado para esperar o contato, mas ele quis ser malandro, né? Então a gente não pode deixar eles fazer o que eles querem também dentro de casa, respeitar eles, mas impor o jogo e mostrar respeito. Maldonado, boa noite. Silvio Boa Moreira, noite. Futebol Total. Nós ficamos com uma curiosidade até em relação... O Barbieri testou positivo, tá? E vocês tiveram essa informação. Hoje foi logo pela manhã, foi na parte da tarde, e a gente sabe que vocês têm um trabalho ali integrado. Mas até que ponto isso também pode ter afetado a reação de todo mundo no primeiro tempo, porque foi um primeiro tempo realmente muito abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver com a intensidade que o time acaba tendo. Não, a gente já sabia do Maurício, até porque na semana antes da gente encarar o jogo da Conmebol, os testes são feitos quase na segunda-feira, então a gente já sabia, mas o Maurício esteve presente sempre, presente na parte, tudo online, né? Ele ficou isolado em casa, mas o tempo inteiro a gente estava conversando, falando, ele passava para nós o que era para ser feito, para passar as informações para os atletas. Então a gente teve essa comunicação. Logicamente ele é uma peça fundamental, né, no nosso time, né, e com certeza sempre vai fazer falta. E eu acho que hoje, infelizmente, acredito que foi mais o nosso desempenho que não funcionou, mas a maneira que a gente joga é sempre a mesma, né? Infelizmente hoje as coisas não saíram do jeito que a gente esperava, né? Até o Vélez também precisava do resultado, eu acho que eles vieram também para tentar pontuar, né? Que era o que eles queriam, mas acredito que o resultado, o empate para nós ainda favoreceu a gente, até porque a gente fica numa posição boa ainda e com expectativa de poder se classificar ainda para a segunda fase. Boa noite, Maldonado, Boa Cleiton. noite. Hoje a gente viu o elenco do Vélez reclamando muito, principalmente o técnico, sobre o lance do Elinho. Qual que foi sua visão, Maldonado, sobre esse lance? Se foi justo ou não foi justo o árbitro John Ospina não ter dado o cartão amarelo? Porque eles reclamaram muito sobre esse lance que, para eles, foi crucial o resultado no final. E a pergunta para o Cleiton é sobre as próximas rodadas, né? Tem uns adversários importantes aí, o Estudiantes aqui, na próxima rodada, e também o Nacional lá no Parque Central, né? Com o lance do Elinho, eu tive a mesma impressão do juiz. Ele, logicamente, foi falta, mas em nenhum momento a jogada do atacante do Vélez ia em direção ao gol. Ele quase que meio que a bola estava saindo mais para a lateral, né? Então eu tive essa visão. Logicamente que teria prejudicado tudo se o Elinho tivesse sido expulso naquele momento. E é um dos pontos que a gente vem falando com todos, né? Que a gente sempre precisa ter os 11 jogadores em campo, porque ficar com 10 é bem mais difícil, né? Bom, a gente está muito confiante para esse jogo em casa, a gente sabe da nossa capacidade, tanto que hoje a gente imaginou que ia sair com a vitória, né? Mas, enfim, jogo é jogo, às vezes a gente não consegue jogar bem, ter o melhor desempenho, mas a gente sabe que jogando em casa com a torcida a gente vai conseguir fazer o nosso melhor e tentar garantir agora a nossa classificação contra Estudiantes e fazer um grande jogo também no Nacional, e a gente está bastante confiante nessa classificação. Boa noite, Maldonado. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Felipe do Bragança em Pauta. Complementando essa pergunta feita ao Cleiton sobre as próximas rodadas, e especificamente sobre o próximo jogo em casa contra os Estudiantes, eu queria saber a sua posição da comissão, o tamanho que fica esse jogo como uma decisão até para as pretensões do time de classificação, já que não pontuando hoje, acabou dando uma embolada ali no segundo, terceiro. O tamanho que fica essa próxima partida em casa. Obrigado. Jogo extremamente importante ainda para nós, porque nós sabemos que com um resultado positivo a gente pode
até ir para o último jogo já classificado. Então, agora nos concentrar, trabalhar para poder encarar esses jogos. Nós sabemos que temos condições de ganhar o jogo e o nosso desempenho, eu acredito que vai ser totalmente diferente do que foi hoje, né? Nós sabemos que são times de tradição, times que têm uma história atrás, mas acredito que o nosso grupo ainda já está preparado para poder encarar esse tipo de jogo. Boa noite, Maldonado. Boa noite, Boa Cleiton. noite. No jogo da Argentina, né, no jogo contra o Vélez na Argentina, o Bragantino finalizou 5 vezes apenas, né, um número baixo em comparação com as outras atuações da equipe. E hoje, também no primeiro tempo, como já falado aqui, o Bragantino teve muita dificuldade para criar. O que, na sua opinião, o Vélez fez de diferente para conseguir neutralizar o Bragantino? E para o Cleiton, após o jogo de ida, o Barbieri disse que o empate tinha um gosto de vitória, né, pelas condições, pelas circunstâncias do jogo. Hoje, qual que é a sua avaliação? Se esse empate ele é um empate com gosto de vitória também? E, no final, o torcedor até comemorou esse resultado. Obrigado. Hoje a gente não conseguiu produzir tanto, né, como a gente vem fazendo sempre. Tivemos mais dificuldade até pela marcação do time do Vélez, né? Eles encurtavam todos os nossos espaços, tanto do lado do Sorriso como do lado do Elinho. Tinha um jogo mais físico, né? E muitas vezes acaba atrapalhando algumas jogadas nossas. Então a gente teve muita dificuldade para poder encontrar essa bola, esse passe final no terço final, né? E isso acabou gerando que a gente chegava pouco e não conseguia finalizar a jogada como a gente sempre pede para os nossos jogadores nessa parte final do campo. Bom, dentro das condições que a gente estava no jogo, com 1 a menos, se não me engano também, né? A gente conseguiu buscar esse ponto. E hoje aqui em casa também, nessa mesma situação, conseguimos buscar esse ponto. Mas acredito que no final vai nos ajudar bastante esse ponto, né? E não deixar o Vélez pontuar 3, né? Então, assim, já descartamos o Vélez praticamente. E agora, igual ele falou, está nas nossas mãos e uma grande decisão para a gente contra Estudiantes. Boa noite, Maldonado. Boa noite, Cleiton. Sara Campos, da Rádio Outra Dimensão. Gostaria de perguntar para vocês sobre como fica a preparação para essa sequência complicada, né, de jogos que vocês têm, considerando que estão na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e também agora em 2º no grupo da Libertadores. Nós temos uma sequência difícil também, né, agora, no final de semana já, né? E depois, na semana seguinte também, temos 2 grandes jogos contra o Atlético Mineiro e Palmeiras, né? E ali depois para poder encarar o Estudiante. Então, tudo que a gente puder fazer, primeiro é recuperar os atletas, né? E depois a gente vê os atletas que estiverem em melhor condições, a gente poder utilizar para esses jogos. Sabemos que a nossa sequência é difícil, né? Jogando contra grandes clubes, grandes times, mas eu acho que já esse grupo já mostrou muita coisa e acredito que a cada jogo a gente tem uma postura e que é sempre a mesma, daquele jogar com um jogo bem agressivo, intenso, que é a nossa marca, que a gente sempre vem cobrando deles, até porque eles já mostraram a força que o nosso time tem. Igual o Maldonado falou, né, a gente tem que se recuperar e até o próximo jogo ver quem está 100%. E ninguém melhor que eles para saber quem vai estar mais preparado. E hoje em dia não tem jogo fácil, não tem time pequeno hoje em dia no Brasileiro, na Libertadores, enfim. A gente tem que tratar com seriedade cada jogo, e tanto que a gente está segundo no Brasileiro, se não me engano, e na Libertadores também com grande chance. Então a gente tem que, com bastante pé no chão, trabalhar e focar jogo a jogo, que a gente tem bastante condições de avançar em cada competição. Boa noite, Cleiton. Eu queria saber de você, você falou dessa que o Bragantino ainda está aprendendo a malícia assim, da Libertadores, como é que tem sido jogar essa competição. Agora só depende de vocês, tem 2 jogos, o Bragantino se classifica se fizer o dever de casa. Quanto que o time, nesses 4 primeiros jogos, já conseguiu de experiência e isso vai servir para esses últimos jogos para avançar? Cara, não tem como em 4 jogos, né, adquirir essa experiência, mas tem alguns jogadores que estrearam hoje também Libertadores, alguns que jogaram poucos jogos pela Libertadores,
Mas eu acho que com a sequência dos jogos aí, a gente tem um jogo atrás do outro. E acho que o importante é estar preparado e tentar pegar mais experiência, né? Abrir mais os olhos, ver o que o adversário faz também, né? Que quando o time argentino é mais difícil. E tentar pagar com a mesma moeda, né, velho? Hoje, geralmente, às vezes, perde a cabeça, né? Numa dividida, enfim. E aí o adversário acaba se aproveitando disso, né? E, dependendo do resultado, fica pior, né? Porque a gente fica com pressa e querendo fazer o resultado, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai crescendo todo mundo junto com uma equipe, né? E acho que esse é o caminho.